Bom, eu sei que os jesuítas, né, vieram para o Brasil com a intenção de catequizar os índios, né, para converter eles ao cristianismo. E aí se formaram várias missões, principalmente as 7, incluindo São Borja, né, que era uma delas, que foi a primeira. Eu sei que foi uma tentativa dos espanhóis tentarem colonizar os indígenas da região para ter mais, como é que fala, mais membros, né? Quando eu penso na região missioneira, eu penso nos 7 povos das missões, né, que fazem parte da nossa história, da região aqui, das regiões das missões, nos povos jesuítas, né, e no catolicismo que teve com os indígenas. É o que eu sei, é o que eu penso. Da parte indígena, eu acho que foi uma sacanagem com os índios, né? Porque obrigavam eles a exercerem uma religião que eles não tinham. Eu sei que eles participaram, teve várias guerras aqui, né? Tipo, na Guerra Guaranítica, tem a figura do Sepete Araju. Eu lembro de ter estudado isso, mas não me lembro direito, não lembro muita coisa. Eu não sei quase nada, para falar a verdade, eu só sei sobre a parte do catolicismo que teve. Como que eu diria assim? A gente vê que aqui é um lugar, um território que se chama, uma região que se chama, né, de região missioneira, mas mesmo assim é conhecido historicamente que é um lugar onde os guaranis tinham vastos territórios do Rio Grande do Sul. E mesmo assim, se for olhar aqui no Rio Grande do Sul, na região missioneira, tem 2 aldeias, uma aqui e outra em Santo Ângelo. Fora isso, não tem outro território demarcado. Dentro de uma estrutura imperial global, o Tratado de Madrid, nessa região aqui, envolveu isso. Só que o Tratado de Madrid envolvia, por exemplo, as fronteiras da Amazônia, envolvia fronteiras na América do Norte, envolvia fronteiras na Ásia, envolvia coisas... Então, tipo, lá os diplomatas espanhóis e com outros diplomatas, seja portugueses, seja franceses, ingleses, a vida dos guaranis missioneiros aqui era algo muito pequeno para eles estarem se preocupando dentro de uma rodada de negociações, né, da alta política europeia. O problema é que isso envolvia a vida das pessoas. O rei da Espanha e o rei português fizeram o Tratado de Madrid, e aí trocaram os territórios ali. A gente não queria sair desse lugar porque era o nosso território e fomos forçados a sair da nossa casa. E aí imagine chegar lá para você e falar assim, você vai ter que sair porque teve um contrato que você nem participou. Eles transformaram a sua cultura, eles deixaram de ser guaranis e se transformaram em guaranis cristãos, os guaranis missioneiros. E em troca disso,
eles garantiam a posse dessa região e lutavam contra os portugueses e contra populações indígenas infiéis. Quando eles percebem isso, né, eles se sentem traídos. E aí te digo assim, você vai ter que sair, você não vai querer aceitar. Num lugar que é onde você mora há anos, e aí de repente chega com esse papel que não faz nenhum sentido porque você não estava lá. E é meio isso que a gente se sentiu assim, e com isso, obviamente que a gente não queria sair, a gente não vai sair, tanto que a gente está aqui e a gente reconhece como nosso território. E a gente não tem essa forma de escrita, de escrever um livro, CP foi assim, fulano foi assim, sabe? A gente não tem história, a não ser que seja passado de oração em oração, na oralidade, né? Então isso, ao longo do tempo, de certa maneira, vem se firmando isso, que é muito importante levar isso. E recentemente o CP, né, que o pessoal fala que foi um herói dos Guaranis e recentemente reconhecido como um santo, né? E aí, claro que é muito importante, mas ao mesmo tempo leva essa ideia de mais uma vez de santo, porque não na ideia tipo claro que realmente reforçado é importante, mas olhando assim profundamente para os lados dos Guarani, isso de certa maneira tipo tira essa ideia do Guarani, representante do Guarani, mas leva para a igreja, sabe, essa ideia de santo. Antes, porém, atendei. Permiti que estes estranhos que voltam a passear aqui, sem a mesma graça, é claro, dos antigos Guaranis, saibam o que foi feito àquele povo tão belo. Que os estranhos aqui presentes, pelos motivos mais diversos, do mais leviano ao mais penetrante, dividam conosco a mágoa universal de ter assistido a um massacre no qual o inimigo colonialista, por cobiça, raiva e inveja moralista, matou com tiro e lança o legítimo habitante destes campos, os braços construtores desta igreja. Se for analisar, né, foi construído a redução jesuítica na ideia de que os Guarani poderiam estar protegidos. E aí, consequentemente, catequizado para a gente poder ser inserido numa sociedade europeia. Essa era a ideia. Então, não era a ideia de proteção aos povos originários. Naquela época, os índios, né? Índios desalmados. Aí, com isso, essa ideia de catequizar era mais na ideia de inserir ali no meio da sociedade europeia e ser mais mão de obra, sabe? As reduções passam a enfrentar um processo agudo de crise sem a presença dos jesuítas. E nesse processo tipo de tentar racionalizar mercadologicamente a produção, a economia, a vida, e a ideia era que essas populações deixassem de viver nas reduções apartada do convívio da sociedade colonial como um todo e passassem a se integrar como espanhóis, né? Deixassem de ser guaranis missioneiros e se tornassem súditos espanhóis. E aí as reduções começam ali mais ou menos a partir da década de 1760 até mais ou menos 1820, elas entram num processo profundo de ruína, de decadência, de crise, que vai acabar dissolvendo esse complexo reducional, e isso se torna quase que insustentável no processo de independência dos estados platinos e do Brasil. Porque quando essas regiões, Buenos Aires, Montevidéu, Paraguai e tal, começam a se tornar independentes da Espanha e formar os países que existem hoje, né,
essas populações nativas, né, os Guarani missioneiros, eles perdem a proteção da coroa, que era o que muito garantia determinadas condições de existência para eles enquanto um grupo social. Então, o final, né, dessa experiência histórica dos Guarani missioneiros vai ser no início do século XIX. Principalmente as 3 primeiras décadas do século XIX, eles vão acabar não conseguindo mais se manter como um grupo social, e aí eles não têm mais condições de fazer frente a essa pressão das frentes coloniais, e acabam, boa parte dessa população vai se integrar definitivamente de uma forma calamitosa e desvantajosa para eles na população colonial, e outras tentam ainda se manter, mas não vai passar da década de 1820, 1830. O centro da cidade de São Borja, ele é considerado um sítio arqueológico. Então, o espaço onde hoje são bancos, são prédios comerciais, era um espaço onde antes eram as casas dos índios. E essas construções, elas foram modificadas. E vários dos materiais que estão nessas construções, eles foram reaproveitamento das construções originais que eram as casas dos índios e outros prédios do período das reduções. Quando sai da parte das reduções jesuíticas, bem ausente. Fica bem ausente porque a gente realmente não tem elementos aqui na cidade que consigam nos levar a isso. A gente não tem aldeias indígenas vinculadas à cidade. Então, quando a gente sai da situação histórica, reducional, do período dos Guaranis, dos minuanos aqui, fica bem ausente. Na cidade, no momento, para trabalhar com o turismo, é bem ausente. O Guarani, no Rio Grande do Sul, fica impactado, tem, ou seja, não é divulgado. Se a gente não fizer o nosso trabalho como Guarani, como indígena, ninguém vai fazer. De certa maneira, a cultura está em nós, sabe? Está nos nossos filhos, está no nosso espírito. A gente é muito ligado, a gente é muito conectado com essa espiritualidade, com a terra. Então, por onde eu andar, por onde eu caminhar, ou por onde qualquer Guarani caminhar, nunca vai estar sozinho, sempre vai estar acompanhado por um espírito que a gente não vê com nossos olhos, mas a gente sente com a nossa energia, conectado. Vamos cantar os jesuítas e os índios do Brasil, com heroísmo fundaram os 7 povos das missões. Em terras férteis não tardaram